estratégias que o inimigo das nossas almas ele usa para nos paralisar e para nos fazer desistir se chama medo. Esse é o estudo de número 814 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia ela nos ensina que nós podemos vencer o medo, assim como Jesus venceu o diabo usando a palavra. Vamos ao nosso tema, guerreando contra o medo e vencendo-o através da palavra de Deus. Nosso texto base está no livro de Jeremias, capítulo 23, verso 29, que diz: "Não é a minha palavra como fogo mais poderoso, indaga Yahvé, e como uma marreta que despedaça a rocha." Eu gosto muito desse versículo e agora chegou a oportunidade de estarmos vendo que a palavra de Deus, ela é mais poderosa e é como uma marreta que ela despedaça a rocha, é como uma marreta que despedaça tudo aquilo que esteja dentro de nós como fortaleza. Ela despedaça através do poder da palavra de Deus. Nós vivemos tempo de muitas incertezas, momentos esses que são angustiantes e muitas vezes são insuportáveis, e a Bíblia ela nos mostra que muitos heróis da fé passaram por momentos assim e não deixaram de dominar, não deixaram ser dominados pelo medo, porque quando o medo surgiu e tentou incapacitar a cada um deles, eles tiveram uma atitude. Vamos ver a de Davi no Salmo 56, verso 3, que diz assim: "Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti." Davi está falando, quando o medo surgir, quando o medo vier querer me dominar, eu vou olhar para ti, eu vou tirar o meu foco do problema, da situação, e eu vou olhar para ti, porque eu vou confiar em ti. Foi uma decisão. A decisão de Davi era lutar contra o medo, era guerrear contra o medo. Ele buscava se fortalecer no Senhor. Salmos número 9, verso 9, verso 10, que diz: "O Senhor é abrigo seguro para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia. Em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam." Davi, o que ele fez? Ele foi combater o medo, ele foi combater a angústia, ele foi combater a tristeza, se lembrando de quem Deus era, e Deus se revela através da palavra dele. Davi não abandonou a Deus, assim como Deus não abandona aqueles que o buscam. Sabe o que Deus faz com aqueles que buscam a ele? Deus os fortalece. Josué é outro personagem da Bíblia que foi fortalecido pelo Senhor, mas também passou por momento de medo logo após a morte de Moisés. A missão que ele tinha era uma missão muito difícil. Ele teria que comandar o povo de Israel, levar o povo de Israel até a terra prometida, e o povo de Israel não era um povo fácil. Josué, ele conhecia aquele povo que era um povo ingrato, era um povo difícil e era um povo rebelde. Josué, no capítulo 1, verso 9, o Senhor fala para Josué: "Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não tenhas medo, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Você quer vencer o medo? Você está guerreando contra o medo? Para você vencer o medo, é necessário você se esforçar. Para você vencer o medo, é necessário você focar na palavra de Deus. O profeta Elias é outro homem de Deus, um homem que foi usado por Deus de maneira sobrenatural. Era um homem assim como eu, assim como você, ou seja, era uma pessoa humana e foi ouvido por Deus.
Tiago, capítulo 5, verso 17 e verso 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando, pediu que não chovesse e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Elias era um homem que tinha intimidade com Deus. Elias era um homem que sabia que ele falava e Deus agia. Mas certa vez Elias, ele teve uma grande vitória sobre os profetas de Jezabel. Eram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. 1 Reis, capítulo 18, verso 19, fala assim: agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem da mesa de Jezabel. Elias, ele era um homem que confiava no Senhor. A confiança dele em Deus era tão grande que ele zombava desses 850 profetas de Jezabel, e todos naquele dia souberam que somente o Senhor é Deus, e os falsos profetas, eles morreram todos naquele dia. 1 Reis, capítulo 18, verso 39, verso 40, o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Foi uma vitória muito grande para o povo de Israel. Elias naquele momento exaltou o nome do Senhor. Mas quando Jezabel soube o feito de Elias, ela prometeu matá-lo. A atitude de Elias foi de fugir, não queria morrer pela mão de uma mulher ímpia. E lá no deserto para onde ele foi, Deus enviou um anjo para o fortalecer fisicamente e espiritualmente. 1 Reis, capítulo 19, verso 5, que diz: e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Elias logo se levantou, comeu, mas sabe o que ele fez? Ele voltou a dormir. Novamente o anjo do Senhor mandou ele se levantar e comer, porque a jornada de Elias ainda era longa. 1 Reis, capítulo 19, o verso 7, o verso 8, e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O medo, ele traz decepção, ele traz desilusão, ele traz tristeza. Mas se lembre, assim como o Senhor fortaleceu a Elias através do pão, nós precisamos nos fortalecer através da palavra, pois como diz no nosso texto base, a palavra de Deus é poderosa, é forte como uma marreta e tem poder de destruir a rocha. Elias, ele se alimentou, e nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida. João capítulo 6, verso 63, Jesus fala assim: é o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Se pararmos para pensar, Elias, ele precisou ser fortalecido, ele tinha que se levantar, ele tinha que tomar uma atitude e ele tinha que se alimentar. E nós precisamos igualmente
somente vamos vencer o medo, estamos guerreando contra o medo, mas vamos nos fortalecer através da palavra do Senhor, porque é uma arma espiritual e através dela nós podemos destruir fortalezas do medo que se tem alojado na nossa mente, que se tem apoderado de nós, tem nos aprisionado, e nós teremos vitória sobre o medo através da palavra do Senhor. Segundo Coríntios capítulo 10, verso 4 e verso 5, Paulo fala assim: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós temos a palavra do Senhor, que é uma arma que podemos usar em qualquer situação, e o Senhor, ele age através da palavra dele. Vamos nos lembrar também dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus também passaram por momentos que tiveram medo. Vamos verificar duas situações. A primeira situação: os discípulos estavam no mar da Galileia, eles estavam enfrentando uma grande tempestade. Mesmo eles sabendo que Jesus estava lá no barco e que Jesus era poderoso, que Jesus era misericordioso, eles tiveram medo porque o mestre estava dormindo. Na hora da tempestade, sabe o que eles fizeram? Eles se esqueceram da promessa de Jesus, eles se esqueceram da palavra que Jesus tinha dito. Marcos capítulo 4, verso 35, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Foi a palavra de Jesus para os discípulos. Jesus entrou no barco, Jesus disse: passemos para o outro lado. Isto significava que eles iriam chegar ao outro lado, e quando eles estavam na tempestade, eles se esqueceram da palavra de Jesus. Por isso que a palavra de Jesus é algo que nós precisamos estar nos alimentando, nos fortalecendo, meditando. Sabe por quê? Porque na hora da tempestade, na nossa vida, nós podemos fazer assim como os discípulos de Jesus, podemos nos esquecer da palavra e podemos ficar apavorados. Era uma tempestade repentina, era uma tempestade assustadora. Marcos capítulo 4, verso 37, aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. A tempestade, ela pode surgir de repente, ela não vai dar aviso, mas assim como Jesus estava no barco deles, ele também está conosco, mas nós não podemos nos esquecer da promessa dele, da palavra dele. A atitude deles diante de uma tempestade, que essa tempestade poderia ter sido fatal se o mestre não estivesse com eles, foi de se esquecerem da promessa de Deus, da palavra de Deus, e eles foram acordar o mestre Jesus. Sabe por quê? Porque eles estavam com medo, o medo estava dominando aqueles homens. Marcos capítulo 4, verso 38, que diz: e Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: mestre, não te importa que pereçamos? Olha como que os discípulos acordaram a Jesus, o que eles disseram a Jesus, falaram para Jesus. Se Jesus não se importava deles estarem perecendo, imagina, aqueles discípulos eram homens hábeis na pescaria, eles conheciam tempestades, mas o que eles fizeram? Diante do medo, eles buscaram socorro em Jesus. Eles tinham se esquecido da palavra, mas eles buscaram socorro em Jesus. Aquela tempestade poderia ser uma fatalidade na vida deles, mas quando eles acordaram a Jesus, sabe o que Jesus fez? Jesus os repreendeu. Mateus capítulo 8, verso 26, que diz assim: mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé?
e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e houve plena calmaria. Jesus repreendeu a eles, porque Jesus estava no barco com eles. Jesus já tinha dito que eles chegariam a outra banda, mas eles se esqueceram. Eles acordaram a Jesus, eles perguntaram para Jesus se Jesus não se importava porque eles estavam perecendo. E o que Jesus fez? Jesus os repreendeu, falou para eles que eles tinham pequena fé. Para vencer o medo, é importante você não se esquecer da palavra. É importante você crer na palavra do Senhor, você crer nas promessas do Senhor. É importante você buscar ao Senhor, mas ter certeza que Ele está contigo em todos os momentos. A segunda situação que os discípulos tiveram medo, que nós vamos ver, é quando Jesus mais uma vez também os repreendeu, porque eles se apavoraram e eles acharam que Jesus era um fantasma. Nesta situação, eles estavam enfrentando um forte vento contrário. Mateus capítulo 14, verso 24. Todavia, o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Quantas vezes nós estamos com vento contrário a nós, com tribulação, com angústia, com perseguição, com sofrimento, com dores, mas não podemos nos esquecer quem está no nosso barco. Antes deles entrarem no barco, Jesus tinha feito o milagre da multiplicação dos pães. Eles sabiam quem era o Jesus que eles estavam seguindo. Eles tinham vivenciado um grande milagre, mas diante do vento contrário, eles ficaram com medo. Vamos nos lembrar por quê? Mateus capítulo 14, verso 25 e verso 26. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Imagina aqueles homens fortes, aqueles homens hábeis, aqueles homens que conheciam o mar. Eles ficaram aterrorizados ao olharem Jesus, não reconheceram porque era de noite e eles, apavorados, gritavam de medo. Nós precisamos enfrentar o medo, nós precisamos confiar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos garante que somos vencedores. Paulo nos fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória a gente tem, não é por merecimento próprio, mas é porque o Senhor, na infinita misericórdia, graça e bondade, Ele nos concede. Davi também nos ensina que o Senhor dá vitória. Salmo 149, verso 4, o Senhor agrada-se do seu povo, Ele coroa de vitória os oprimidos. Aquele momento que nós estamos vivendo de sofrimento, de angústia, de dor, de falta de esperança, pode ter certeza, o medo quer atacar, mas quando nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele está conosco, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta e Ele nos dá a vitória. E Jesus nos ensina que no mundo não seria mar de rosas, não, no mundo teríamos aflições. João capítulo 16, verso 33, Jesus fala: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Ao invés de você alimentar o medo, alimente a tua fé, tenha ânimo, lembre-se quem é o teu Deus, lembre-se que Jesus já advertiu, que Jesus já ensinou, que Jesus já falou. Olhe para Ele, autor e consumador da tua fé, porque Ele venceu e nele nós somos vencedores. E Davi, ele nos ensina que o Senhor,
Ele nos sustenta em pé. Salmo 18, verso 35, que diz: Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém, desces ao meu encontro para exaltar-me. É isso que o Senhor faz conosco, Ele nos sustenta nos momentos de angústia, de decepção, de sofrimento, de tristeza. O Senhor está conosco, o Senhor nos dá a vitória e olha, pode ter certeza, assim como o profeta Isaías fala, não devemos ter medo, não devemos alimentar o medo. Isaías capítulo 41, verso 10, por isso não temas, porque estou contigo, não te assustes, porque sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Tem outra versão que é da Nova Tradução na linguagem de hoje que diz assim: não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. É isso que o Senhor quer que você entenda. Usa a palavra de Deus como uma arma para você guerrear contra o medo, para você vencer o medo. Lembre-se que Jesus está falando: não fiquem com medo, porque eu estou com vocês. Ainda Jesus fala: eu te dou força, eu te ajudo, eu te protejo com a minha forte mão. Salomão, ele nos ensina que nós temos em Deus um refúgio, uma torre forte, um lugar seguro. Provérbios capítulo 18, verso 10 diz: o nome do Senhor é torre forte, sob a qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Não alimente o medo, alimente a fé que você tem em Deus. A Bíblia, ela tem mais de 360 versículos que nos fortalece diante de situações que trazem o medo, que não nos deixa alimentar a nossa vida do medo, mas que nos ajuda a meditar na palavra. Olha, quando Deus falou para Josué que para Josué vencer era necessário ele meditar na palavra, o que o Senhor estava mostrando para Josué? Josué, eu sou contigo, você vai vencer, mas através da palavra, porque a palavra vai estar dentro de você. Josué capítulo 1, verso 8, e nós vamos concluir, que diz assim: que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Eu fico imaginando quando Deus falou assim: Josué, esteja sempre na tua boca a minha palavra, medita nela dia e noite, fale dela dia e noite, ao invés de você ficar murmurando, reclamando, choramingando e resmungando. Ei, medita na palavra de Deus, que na tua boca esteja a palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, compartilhe, dá o seu like e faça o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva, que o Senhor Jesus, Ele te ajude, Ele te fortaleça, Ele te sustenta, que você possa entender que não é necessário ter medo, porque o que está contigo é o Todo-Poderoso Deus de Israel. Que nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe, que você não dê mais ocasião para se alimentar do medo, mas que você se alimente da palavra e vença o medo através da palavra de Deus. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.